Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre esses mágicos 4Ps de marketing. Vamos falar sobre o porquê eles são importantes, porque desde os anos 50, quando Jerome McCarthy os criou e os idealizou, por que até hoje eles são tão importantes. E é verdade, eles continuam sendo muito importantes. No final, ainda vou falar para vocês de um quinto P. Há pessoas que falam sobre mais P's, mas sobre 6Ps, 8Ps, 7Ps, 10Ps, 12Ps. Mas, enfim, esses 4Ps são cruciais. Vamos falar para vocês sobre como pensá-los em conjunto e seus desdobramentos. E, ao final, ainda vou falar mais algo, né? Algo novo para vocês, diferente e novo, não quer dizer, alguns de vocês com certeza sabem disso, mas por que ele tem que ser incorporado nesse processo. Vamos lá? Então, vamos comentar com vocês primeiro, né, das coisas que fazem sentido, né, dentro da visão da estratégia de marketing, né, e que a gente sempre aprende, sempre estuda, né, desde, como eu citei, nos anos 50, em qualquer universidade, em qualquer ambiente de marketing. Você está sempre vendo e ouvindo. Os 4Ps. Ele é um conceito que até hoje existe. Se existe, como eu citei, e sobreviveu ao tempo, ele tem que ser capturado na sua essência e aplicado. Claro, eles cresceram, né? Eles agora, pensando no mundo físico, no mundo digital, eles têm muitos desdobramentos, mas no final, né, o que é mais importante é você conectar esse processo como um todo. Vou fazer esse vídeo de forma breve e depois cabe a vocês aprofundarem dentro das suas estratégias, da sua visão, das coisas que fazem parte, né, do seu planejamento, do seu negócio, né? Mas o mais importante, vamos entender a relação dos 4Ps e a estratégia, né? Primeiro, marketing, né? Marketing mais o sufixo ing, mercado e mais uma série de coisas que seu consumidor coloca como importante para você ter a condição de fazer com que ele chegue ao seu produto, ao seu serviço. Mercado em movimento, né? A gente sempre vai querer, pensando como consumidores, comprar um produto ou serviço que seja a melhor opção dentre aquelas que a gente, né, entende que estão no mercado e fazem sentido para a gente. Então vamos entender por quê, né? Se você tem um produto ou serviço, por que você entende que ele está atendendo as demandas, né? As necessidades, os desejos do seu consumidor? Como é que ele vai conseguir chegar ao seu produto, se ele não sabe nem que o seu produto existe? Então, se você não está fazendo um bom trabalho de comunicação, né, vamos pensar numa coisa simples. Como é que você, entendendo que você está falando com o consumidor certo, né, e está com o produto adequado, como é que ele vai entender e decidir pelo seu produto, né? Se o seu produto é algo físico, um serviço, tanto faz, né? Não importa que seja um restaurante, um treinamento online, especificamente um pequeno produto no varejo, né? Quais são as características bem relevantes que o produto tem? Como trazer valor, né, para a vida do seu cliente? Como é que o seu produto vai ajudar a simplificar a vida do seu cliente ou resolver alguma dificuldade que ele tem? Como é que seus produtos se diferenciam dos produtos do concorrente? O que levaria seu cliente a comprar aquele produto? Você tem que conhecer os pontos fortes e os pontos que você ainda precisa melhorar. Primeiro, né, se você vai vender o seu produto, o mais importante é conhecer não só os pontos fortes, mas os pontos de melhoria. Afinal, se você está se desenvolvendo todo dia, você está olhando o seu mercado, o seu concorrente, e você quer passar à frente dele. Então você tem que se colocar no papel do consumidor e entender, na hora que ele busca aquele produto ou serviço, né, como esse seu consumidor gostaria que o produto fosse. Né? Como o produto é. 2, como o seu cliente gostaria que o produto fosse. Será que ele queria que fosse maior, menor? Será que ele queria que fosse um material diferente? Será que ele queria que viessem outras cores? Que características que naturalmente você coloca como benefícios vão fazer com que o seu produto alavanque as vendas? Você tem sempre que buscar o melhor, né, dentro dessa visão do que você está desenhando para o seu produto ou serviço. Afinal, se você não fizer, daqui a pouco seu concorrente faz, né? Então vamos falar um pouco também de outra coisa, né, do ciclo de vida do produto. Normalmente você tem aqueles 4 estágios. Você precisa saber exatamente em que estágio o seu produto está. Por quê? Porque isso vai te ajudar a direcionar melhor os seus recursos dentro da visão da estratégia de marketing e seus recursos de venda, né? Se afinal de contas o seu produto vende muito, está numa fase de ascensão, é ali que você tem que se concentrar. Agora, se já estiver declinando, será que vale a pena concentrar tantos recursos de marketing e de vendas? Então, vamos aprender um pouquinho mais para ajudar você aqui, nesse momento, nesse vídeo muito curto, né,
a falar um pouco sobre isso, né? Bom, agora que a gente já conhece um pouco o produto, né, e os pontos de melhoria, suas qualidades, como é que ele se diferencia do concorrente, a gente pode parar nesse momento e entender um pouco a precificação, né? A gente tem uma série de qualificações que precisa fazer na hora de precificar, né? Imagina o seguinte, bom, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Basicamente, você leva em consideração na hora de fechar o preço, ou formatar o preço do seu produto, né? Os custos de operação, esse é um ponto. Aquilo que você gasta todo mês para manter o seu negócio rodando, com certeza você tem que considerar a sua margem de lucro, isso é importante. Essa margem é viável ou não. Você também tem que levar em consideração o seu concorrente. Afinal, se você colocar sua margem mais seu custo e o seu concorrente está muito acima, poxa, significa que você pode, quem sabe, ajustar um pouco mais. Mas se está ao contrário e seu concorrente está cobrando menos, bem, significa que você está fora do mercado. Então, analisar, né, essas diferenças de preço e vão fazer e que você, né, rapidamente vai entender dentro daquele market share que significam, vão fazer você se posicionar melhor e equalizar o preço com o preço do seu concorrente. Não importa se para cima, se para baixo, né? Importante também que vocês entendam que quando a gente fala de preço, a gente tem que ficar não só atento a quanto custa. Se eu pergunto quanto custa, é diferente de quanto vale. Se ele é caro ou barato, não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de dinheiro que está saindo do seu bolso. Tem mais a ver com a sua percepção de valor que um determinado produto ou serviço tem. Então, imagina o seguinte, né? Um carro de 100 mil reais é pouco ou muito? Então, dependendo do que você estiver analisando, você pode até dizer, 100 mil reais é muito dinheiro por um carro. Mas se for 100 mil reais por uma Ferrari? Opa, peraí, isso é uma pichincha. Vou comprar agora, e mesmo que eu não queira ficar com ela, eu vou comprar e no momento seguinte eu vou vender por 4, 5, 6 vezes esse preço, né? Então, se é um carro popular, é óbvio que é caro. Agora, se é uma Ferrari, né, você vai dizer assim, caramba, esse é um negócio de ocasião, né? Então, valor tem a ver com o quanto naquele produto ou serviço você entende, né, significado. Quanto mais você deslocar a percepção do seu consumidor para valor, menos, né, ele vai sentir aquela dor no bolso na hora de fazer a compra, na hora de desembolsar. Então, precificação não é só aquela coisa, custos fixos, variáveis, margem, impostos e chega ao seu preço. De repente, se você está com o cliente certo, o mercado certo, o produto certo, talvez você, e a marca já faz diferença, talvez a precificação por valor seja outra coisa bem diferente, né? Como no exemplo que eu citei da Ferrari. Claro que vai fazer sentido gastar aquele valor de dinheiro, ou até muito mais, né? Porque ali foi um exemplo hipotético para a gente entender que, claro, Ferrari vale muito mais que aqueles 100 mil reais, né? Beleza? Então, precificação inclui uma série de valores, de elementos que são intangíveis, né? E que você tem que saber exatamente o que eles realmente importam para aquele público, né? Porque se de repente você não está fazendo isso certo, né, você está colocando valor demais que o seu cliente não está percebendo, ou está colocando menor valor, né, e não está conseguindo dar ao cliente a visão de que pagar por aquele produto ou serviço, aquele determinado preço, pode ser que te tire do mercado. Então você imagina, uma hamburgueria, uma lanchonete de bairro, ela gasta X reais, né, para produzir um hambúrguer. É mais ou menos a mesma coisa que a mesma uma hamburgueria gourmet gasta, né? Talvez um pouquinho mais caro, os ingredientes talvez um pouquinho diferentes, mas faz tanta diferença um hambúrguer do outro? Não. Obviamente existe uma série de diferenças. O local, a estrutura, as pessoas que te atendem, a música que está tocando. Então, toda essa série de, de estruturas que vão fazer com que o cliente tenha uma experiência diferente e muito diferente da hamburgueria gourmet para outra lanchonete, talvez faça sentido na hora que o cliente pague muito mais por um hambúrguer gourmet que por um hambúrguer normal, né? Então, uma coisa é que você tem que considerar sempre no seu preço, né? Valor. Então, a gente falou de uma Ferrari, falou de uma hamburgueria de bairro, falou de um elitizado, falou de uma hamburgueria, de uma lanchonete. Então, a gente falou de preço. Agora, e o local? Vamos falar do que de praça? E o local? Onde é que você está disponibilizando esse produto?
quando você traduz, né, o P, placement, para praça, talvez seja uma tradução um pouco pobre, né, do inglês para o português, porque na realidade esse P significa placement, que está relacionado muito mais a um conjunto de estruturas que faz com que você entenda como ele tem que ser comercializado ali. Ou seja, placement significa colocação no mercado. Então, a gente tem que pensar onde o nosso público está. Para poder colocar exatamente nosso produto lá para ser vendido. Se o cliente compra num supermercado gourmet e não numa padaria o seu produto, não adianta colocar na padaria do bairro. Esse produto está regionalizado. Se um produto só vale a pena ser vendido no sul do Brasil, não adianta colocá-lo em outra parte do Brasil. Por quê? Porque as pessoas não vão comprar. Mas talvez tenha pessoas lá que tenham interesse para comprar no meio e-commerce. Bom, olha só, isso é diferente. Você tem que fazer estudos de mercado e tentar entender, efetivamente, se existe uma estratégia digital que vale a pena e se existem pedaços desse mercado espalhados em outro lugar e buscar uma estratégia específica para fazer com que valha a pena chegar a eles, talvez pelo canal digital. Claro que nós temos que considerar os clientes de forma física e digital, não é isso que a gente fala hoje, né? Dentro desse processo de venda física e digital, como a gente chama em inglês de physical. Então, saber onde o seu público está, saber os seus hábitos de compra, saber onde eles estão localizados, onde eles costumam consumir e frequentar, é importantíssimo para você colocar o seu produto, né? E mesmo se o seu produto tem um hábito, né? seu cliente tem um hábito de consumir na internet, é importante entender que share você está perseguindo para saber se vale a pena. Bom, então você olhou já pontos positivos, pontos de melhoria do seu produto, olhou o preço, olhou o placement, né? Olhou onde faz sentido ofertar o produto, né? Você já viu isso tudo. Bom, adianta fazer tudo isso também? Adianta desde que você consiga fazer com que o seu cliente entenda que o seu produto existe, né? Então, promoção, nesse caso, especificamente, não é o P de promoção, né? Daquela promoção de vou vender mais barato que tem desconto, não. P de comunicação, né? Canais de comunicação mais adequados para saber, né? Para ofertar para o seu cliente esse produto, para o seu público saber onde ele está sendo consumido. Será que panfletar no cruzamento da esquina é o que vale a pena? Será que botar um anúncio na TV vale a pena? E mesmo se fosse botar um anúncio, era às 10 da manhã ou às 10 da noite? Talvez você tenha resultados completamente diferentes. Então, os canais, eles são múltiplos, eles são complementares. Saber depois que mensagem você vai estar colocando em cada um, né? É mais informal? É mais formal? Você vai usar influenciadores? Você vai fazer isso nas redes sociais? Né? Mesmo os influenciadores não são todos iguais. Se você usar A ou B, você pode ter efeitos radicalmente diferentes. Então, pensa nisso. Pensa que canais de comunicação, e vocês têm isso no nosso material, apresentam resultados diferentes, né? Então, você tem agora, né, um produto definido, um ciclo de vida com a precificação, com o placement adequado e com um modelo de comunicação. Todos esses elementos, eles estão sendo montados de forma harmônica para ajudar o seu consumidor a decidir na hora de comprar. Qualquer que seja o processo que você faz, esse processo ele é positivo se ele influenciar a decisão do seu consumidor na sua direção. Então, e o quinto P que eu tinha comentado no início, né? Quinto P, a gente precisa falar sobre pessoas. No mundo que vende muito mais serviços que produtos, além de tudo, e as pessoas são o coração desse processo todo. São eles que vão aprimorar o produto para ser vendido no mercado. São eles que vão entregar valor na prestação de um serviço junto com aquele produto que está sendo oferecido. São eles que vão tornar o seu produto acessível ao público. O seu público, às vezes, tem que ter acesso físico ao produto, ou tem que comprar pela internet, ou tem que entender a linguagem através da qual aquele serviço é prestado. Então, pensa bem, o seu fator humano, as pessoas que trabalham com você, são essenciais, né, para que isso tudo funcione. Por isso que eu falei do quinto P, que seria o P de pessoas. A gente vive numa sociedade de serviços cada vez mais. E é importante que você conecte isso, né? Pessoas certas no lugar certo são fatores de lealdade e fatores de lucratividade. Beleza? Então agora vocês vão fazer os exercícios que a gente definiu e vão trabalhar um pouquinho tudo isso. Tem cases legais? Tem muitos cases. Nós estudamos alguns. Né? Nós estudamos o case das Havaianas, que fez uma reestruturação
completa, há algumas décadas, no posicionamento da sua marca. Antes, a Havaianas era um chinelo muito barato, né? E de repente ele explodiu no mercado novo, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Olha, como é que isso aconteceu? Né? Eles entenderam que o público estava buscando o quê? Algo diferente. Entenderam quais eram as necessidades que esse público tinha e reestruturaram completamente o produto. Né? E não foi só isso. Né? Na realidade, uma série de coisas aconteceu para que os clientes vissem dessa forma. E claro, mexeram um pouquinho no produto, acho que aumentaram um pouquinho a sola lá, que seja. Mas o público estava buscando algo muito diferente. Talvez algo que ainda não tinha no mercado. Né? E o pessoal de marketing da Havaianas, premiadíssimo, entendeu que esse público estava, em qual praça estava e de que forma uma divulgação imensa podia fazer sentido. De que forma, usando novos artistas, vários famosos, talvez com uma pegada diferente daquela utilizada naquela época, fizesse com que o produto decolasse novamente. Né? Então, assim como esse case, temos outros cases que a gente vai discutir sobre isso. Beleza? Então, agora vamos praticar e entender, né, se dentro do seu negócio, como empreendedores, dentro da sua empresa, isso tudo está fazendo diferença. Tá bom? Um abraço.